Olá, o pregador em Eclesiastes, capítulo 7, disse o seguinte: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas os dos tolos na casa da alegria. O sábio pregador nos mostra que a morte ela é pedagógica, ela nos ensina muita coisa. A morte é uma inimiga do ser humano, o inimigo mais terrível e mais cruel. Quem consegue vencer a morte? Todos tentam, lutam, fazem o possível, mas no fim das contas, a morte prevalece e ela chega a todos os seres humanos. É um inimigo terrível que amedrontou as pessoas por muito tempo. Mas Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e graça, ele venceu a morte. Ele derrotou a morte, ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus venceu a morte. E todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que tem a sua esperança, que tem Jesus como Senhor e Salvador, ele venceu a morte juntamente com Cristo. Ele venceu a morte pelos méritos de Cristo, porque Cristo venceu por ele esse inimigo tão terrível. Mas mesmo que a morte tenha sido derrotada por Cristo, ainda hoje ela é pedagógica, ainda hoje ela nos ensina. Embora ela não cause mais temor excessivo naqueles que confiam em Jesus, ela ainda nos ensina muitas coisas. Minha esposa perdeu um tio recentemente e as palavras de Salomão se fez muito forte no meu coração. Mas a morte dele me fez despertar para a pregação do Evangelho. Eu percebo que no crente, quando o crente está pregando pouco o Evangelho, que é a sua missão, é o seu dever pregar o Evangelho, é a sua vida, é a sua felicidade pregar o Evangelho, pelo menos para mim. Quando eu estou fazendo pouco isso, Deus ele sempre me desperta de alguma forma. E a morte desse tio foi um despertamento. Meu coração, quando estava na casa do luto, me fez pensar na vida, né? E como que eu preciso voltar a pregar o Evangelho de forma mais intensa, de uma forma mais objetiva. E pensando nisso, eu comecei a fazer isso. Mas como que você volta a pregar o Evangelho de forma tão intensa? Como que você faz para fazer isso? Para pregar o Evangelho na padaria, para pregar o Evangelho no trabalho, para pregar o Evangelho para os amigos? Como que você faz isso? Pregando. Eu tenho aprendido que coisas na vida se tornam naturais, se tornam comuns, se tornam quase que naturais quando você pratica isso repetidamente. Você aprende a ler, consegue ler muitos livros lendo. E o Evangelho não é diferente. Você vai pregar o Evangelho pregando o Evangelho. Então você precisa sim conhecer o Evangelho, você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho, que é o anúncio da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa pregar. Não há outra forma. Você precisa abrir a sua boca e pregar.
sem medo, sem temor. E fazendo isso você vai praticando e pregando ainda mais. Então, se você quer ir comigo nessa jornada de pregar o Evangelho, você que é cristão, pregue, só pregue, abre a sua boca e pregue. Vire para a pessoa que está do seu lado e pregue o Evangelho, as boas novas de Jesus, nosso Senhor, que venceu a morte. Venceu a morte. Deus abençoe.